Pessoal, vamos falar aqui sobre norma. Então, o que é norma? Norma seria o tamanho do vetor. Então, quando a gente desenhar ele, representar ele, né, no plano ou no espaço, seria basicamente o tamanho da seta e dado uma escala pra gente. Tá? Mas como que a gente faz isso? A gente tem as coordenadas do vetor. Né? No caso, vamos supor que eu tenho o vetor U aqui. Então, se eu estou no plano, tá? E aí eu tenho que o vetor U são duas coordenadas, vou dizer x, y. A norma de U vai ser denotada por essas duas barras laterais aqui, né? Deve estar compreendido em duas barrinhas. E isso vai ser igual às coordenadas dele ao quadrado, né? Você vai somar as coordenadas dele ao quadrado e extrair a raiz. Essa é a norma de U. Então, por exemplo, né, se eu pego um vetor que tem coordenadas 2 e 1, tá? A norma do vetor U, o tamanho dele, vai ser 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado e extraio a raiz. Tá? Esse número vai ser 4 mais 1, 5, e isso vai dar a raiz de 5. Esse é o tamanho do vetor. Isso quer dizer o seguinte, eu estou representando ele aqui, né? Aqui eu tenho coordenada x e y, eu pego ele é 2, 1, então é 2 aqui no x e 1 no y. Né? E esse vetor, eu vou desenhar ele vermelho, ele está dizendo que o tamanho dessa seta, nesse sistema, né, é raiz de 5. Muito bem, estou apresentando a fórmula e daqui a pouco a gente discute como deduzir a fórmula, tá? Então agora vamos supor que a gente está no espaço, né, vamos pegar vetores no espaço. O que muda? Né? A gente tem agora que o U tem 3 coordenadas, por exemplo, né, x, y e z. E a norma, ou a fórmula da norma, é as coordenadas ao quadrado, você soma elas e extrai a raiz. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu pegar o vetor U com coordenadas 1, 0 e 4, por exemplo, né, a norma de U, vamos pegar aqui com o menos 1, aqui, tá? Menos 1, 0 e 4, a norma de U vai ser menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, e extraio a raiz. Tá? Então o número vai ser menos 1 ao quadrado é 1, mais 0, mais 16. Tudo bem? Extraio a raiz disso. Então isso vai dar 17. Raiz de 17. Tudo bem? Essa seria o tamanho do vetor. Então se você desenhar o vetor no espaço, né? Eu tenho x, y, z. E aqui a gente pegou as coordenadas x igual a menos 1, então até aqui atrás, desenhar em branco, né? Y igual a 0 e z igual a 4. Então 1, 2, 3, 4. Então eu estou aqui, eu estou olhando para essa setinha que está aqui no espaço. Não ficou bom, mas é ela aqui. Eu estou dizendo que o tamanho dessa setinha aqui nesse sistema de coordenadas é raiz de 17. Tudo bem? Então aqui são as fórmulas, né? Bem direto. E vou explicar para vocês agora como que a gente deduz essas fórmulas. Tá? Então, pré-requisito é Teorema de Pitágoras. E aí, lembra do Teorema de Pitágoras? Né? A gente tem um triângulo retângulo aqui, com lados ABC. O C aqui é o que a gente chama de hipotenusa, e os A e o B são os catetos. Né? O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? E aí, onde que a gente aplica essa fórmula? Então vamos supor que no primeiro momento, né, que a gente está no plano, e a gente tem o vetor U com duas coordenadas, x e y. Eu vou desenhar ele aqui, tá? Aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y, vou distinguir aqui, deixar assim. E vamos supor que ele está aqui, né? X e y está aqui nesse quadrante. Fica mais fácil de desenhar. Então, se ele tem coordenada x, eu denoto aqui, e aqui ele tem coordenada y, e o vetor está sendo representado por esse segmento aqui, tá? Que termina aqui no ponto xy. Legal. Então, veja, formou um triângulo retângulo aqui, tá? Aqui tem um ângulo reto,
Esse lado aqui mede x e esse lado aqui mede y. E o que é esse lado aqui? Esse lado aqui, a nossa hipotenusa, ele é o tamanho do vetor, tá? Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem o seguinte, é que norma de u ao quadrado, na verdade, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí você extrai a raiz, você conclui que norma de u é igual a raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então essa é a nossa formulazinha. Vamos agora para o espaço. Eu já me adiantei aqui, já fiz o desenho, porque estava meio difícil de desenhar, né? Mas está aqui. Vamos supor que o vetor tem 3 coordenadas, x, y, z. Né? Coloquei aqui os eixos x, y e z e marquei os pontos onde eles estão. O vetor está representado em vermelho. Tá? Em azul é uma diagonal aqui, projeção dele aqui no plano xy. A gente vai ter que usar duas vezes o teorema de Pitágoras aqui. É o seguinte, veja bem, a gente tem esse triângulo retângulo aqui, onde o vermelho aqui seria a nossa hipotenusa, que seria o nosso vetor, né? E ele tem um ângulo reto aqui embaixo, tudo bem? Aqui, só para demarcar os pontos, né? Esse aqui seria a altura z, seria o valor de z, e aqui seria o quê? Né? Veja bem, a gente tem, da primeira vez que a gente fez ali no plano, né, a gente pode olhar aqui, a gente tem um triângulo retângulo aqui também, né, onde esse lado mede y e esse aqui mede x. Então a gente pode concluir aqui que esse lado, né, desse triângulo, ele mede x ao quadrado mais y ao quadrado na raiz. É só aplicar o teorema de Pitágoras aqui, seria a norma daquele vetor de projeção aqui. Tudo bem? Então você tem esse lado vale z, e você tem que a norma de u vale norma de u ainda, a gente quer descobrir ela, né? Então se a gente aplicar o teorema de Pitágoras de novo, então veja, a gente aplicou aqui embaixo só para descobrir esse ladinho que a gente não sabia. Se a gente aplicar de novo, a gente tem que norma de u ao quadrado, que é o que a gente quer, é igual a norma de z ao quadrado mais... é z ao quadrado mais esse x ao quadrado mais y ao quadrado ao quadrado. Tá? Então isso aqui vai ficar z quadrado mais x quadrado mais y quadrado. Aqui deu uma embaralhada, né? Só vou ajeitar aqui, na verdade isso aqui é a mesma coisa que x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Na hora que você extrai a raiz dos dois lados, você conclui que x, que norma de 1, é na verdade raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. E é isso aí, a gente deduziu as duas fórmulas, né? E basta olhar as coordenadas e aplicar aqui que a gente tem o tamanho do vetor.